Procrastinação. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje do podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá, vamos começar entendendo, o que é a procrastinação. A procrastinação é o ato de deixar para depois aquilo que precisa ser feito, de ir deixando, de ir empurrando com a barriga, vai deixando para a última hora e aí depois ou não faz, ou não executa, ou executa desesperadamente, e aí a qualidade do resultado normalmente fica comprometida. E por que a procrastinação acontece? Por que ela é tão comum? Talvez isso aconteça com você, talvez isso aconteça com alguma pessoa da tua equipe, e é legal você entender, porque se você entende, você consegue ajudar as pessoas a ser menos procrastinadoras, a conseguirem entregar os seus resultados. E você vai entender ao longo desse episódio que pode não ser uma coisa assim, força de vontade. A pessoa não procrastina porque ela quer, a pessoa procrastina porque ela está acostumada a procrastinar. É isso que nós vamos explicar hoje aqui nesse episódio do podcast e não só explicar o porquê, mas indicar caminhos, soluções para esse problema da procrastinação. Se acontece com você, você sabe o quanto isso vai te ajudar. Então vamos lá, vamos entender que, primeiro, você sabe o que precisa ser feito. Ou alguém te passou uma tarefa, ou você passou uma tarefa para alguém. Então essas pessoas sabem o que tem que ser feito. Você sabe também o que é importante na sua vida. Você tem essa noção. Às vezes você até pode não se importar muito, mas você sabe que tem algumas coisas na sua vida que são muito importantes. Por exemplo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono. Isso é um fator fundamental. Você já ouviu aqui no podcast em episódios anteriores quanto isso contribui para o aumento da sua produtividade. Então você sabe aquilo que é importante para você, só que às vezes a gente não faz. E por que a gente não faz o que é importante? Porque estamos acostumados a procrastinar. Vamos entender aqui que toda vez que a gente decide fazer uma tarefa, isso é uma escolha. Eu vou fazer isso agora. Então isso envolve uma escolha mental. Algumas áreas do seu cérebro são acionadas quando você decide deliberadamente fazer uma atividade, fazer uma tarefa. Essas três áreas elas atuam junto e a força que cada uma faz dentro da sua mente é que vai determinar se a tarefa vai ser executada ou se ela vai ser procrastinada. Bom, a primeira área envolvida nesse processo, tomada de decisão de vou iniciar alguma coisa, é o córtex pré-frontal. Essa é a área do seu cérebro que é capaz de vislumbrar o futuro e fazer uma avaliação de causa e consequência. É a parte do seu cérebro responsável por fazer uma análise crítica daquela situação. Ou seja, ela sabe qual é a consequência de você não fazer. Logo, normalmente, essa área, ela tem um poder de voto de dizer, faça e faça agora. Você precisa entregar, tem um prazo, ou isso nem tem um prazo, mas isso é importante para você. Se você não fizer, as consequências futuras serão negativas. Uma outra área que é envolvida nesse mesmo processo é o seu corpo estriado dorsal. Ela fica lá no seu sistema límbico. Essa parte fica no seu sistema límbico, no seu sistema emocional. E essa parte, o que ela vai te trazer de informação? Ela é a parte que tem o seu histórico de atividades. Tudo o que você faz, todos os seus hábitos estão guardados lá nessa parte do seu cérebro, no corpo estriado dorsal. Ou seja, se quando você está diante de uma atividade como aquela que você vai executar, você sempre executa, isso vai estar no seu histórico. Ou seja, a tendência é que essa área vote para que você faça. Mas se você tem uma atividade ali que normalmente não é uma atividade que você executa, que está fora dos seus padrões, essa área ela vai ficar incomodada, ela vai dizer não faça isso. Vai fazer uma coisa que você faz sempre, porque não é um hábito seu começar esse tipo de atividade agora. Então, essa área, dependendo do de como você se comporta diante daquela atividade, diante daquela tarefa, ela vai votar sim ou não para que você faça aquela tarefa. E existe uma terceira área que também está envolvida nesse processo de tomada de decisão, que é o seu núcleo accumbens. Também apelidado de macaquinho saltitante, por quê? Porque é a área do seu cérebro responsável pelo sistema de recompensa, prazer, ou seja, é a área do seu cérebro que está buscando prazer imediato.
felicidade imediata, satisfação imediata. Então, se essa tarefa que você vai fazer agora é uma tarefa divertida, que vai te dar prazer em fazer, essa área do seu cérebro vai dizer, faça essa tarefa assim, vem, vamos junto. Se essa tarefa que você vai executar, você olha para ela e você vê como penosa, como ruim de fazer, como difícil, não gosto disso, essa área vai dizer, não faça isso. E essa área é a grande responsável pelos procrastinadores deixarem as tarefas importantes para depois. Porque se você vê uma tarefa como não é legal de fazer essa tarefa, a tendência é que você deixe essa tarefa para depois. Sempre. E o depois nunca vai chegar. Você nunca vai fazer, vai procrastinar eternamente. Até que você se veja pressionado para fazer. Aí o que acontece no seu cérebro? Quando você se vê pressionado para fazer, esse macaquinho saltitante, que é o núcleo accumbens, aí ele começa a ficar incomodado. Ele, nossa, não fazer é pior do que fazer. As consequências de não fazer, eu vou sentir dor. E aí o que acontece? Aí o seu córtex pré-frontal assume o controle. O macaquinho começa a ficar ali, não quero fazer. Mas aí o córtex pré-frontal ele fica mais forte. Se você não fizer, você vai ser demitido. E ser demitido não é legal. E aí começa a pensar nas consequências de ser demitido. E aí o macaquinho saltitante, núcleo accumbens, ele fica pressionado. E aí mesmo que você não goste de fazer, você acaba fazendo. Ou não, ou você não faz e acaba tendo que sofrer as consequências do não fazer. E uma coisa interessante é o processo que define os procrastinadores crônicos dos procrastinadores eventuais. O que acontece com os procrastinadores eventuais quando estão diante de uma situação como essa? Eles percebem que a decisão de deixar para depois foi ruim. Né? Ou porque você fez um trabalho de má qualidade, ou porque ficou extremamente estressado, teve que perder noites de sono para entregar aquela tarefa. Então eles percebem que aquilo não foi bom. E aí eles vão tomar medidas para que isso não aconteça de novo. Por isso são procrastinadores eventuais. Eventualmente, ele até comete esse deslize, até procrastina alguma coisa que é importante, mas ele aprende com os seus erros. E aí o que acontece? Da próxima vez ele se planeja melhor. E aí o córtex pré-frontal ganha força e fala assim, não, porque quando a última vez que eu fiz isso não deu certo. Aciona lá o corpo estriado dorsal e traz isso na memória e fala assim, não, vamos fazer agora. Porque se deixar para a última hora, teremos problemas. E aí ele aprende. Já o procrastinador crônico, ele enxerga as coisas de forma diferente. Ele passa por tudo isso, se estressa, perde noite de sono, entrega, e aí a sensação que vem é, consegui, olha, consegui. Deixei para a última hora e consegui. Ele não aprende com ele, muito pelo contrário, ele até sente uma satisfação. Por quê? Porque foi ruim, ele entregou de última hora, só que aí o macaquinho saltitante, quando você entrega, ele, legal, entreguei. Aí vem a sensação de recompensa da entrega, do prazer de ter entregue. Mesmo que a qualidade tenha sido ruim, você estimula a recompensa. E aí o que seu cérebro entende? Ok, deixar para cima da hora me gerou algum estresse, fiquei estressado, mas eu entreguei, eu consegui, olha que legal. Ou seja, não foi tão ruim assim, pelo menos eu consegui entregar. Perceba que tudo gira em torno do significado que você atribui. E esse significado tem muito a ver com o seu histórico. Não sempre que eu vou deixar para a última hora, porque eu sempre consigo entregar. Vai, inclusive, aumentando a sua autoconfiança de forma perigosa. Sempre que você aciona a recompensa, você está correndo esse risco de criar um padrão de funcionamento que é prejudicial para você. Acontece, por exemplo, com as pessoas, com os apostadores. Né? Eles apostam e ganham. Ele acredita que ele vai ganhar sempre. A região de prazer está sempre acionada. E aí, quando ele começa a perder, ele começa a buscar, não, eu perdi agora, mas eu posso ganhar de novo. Afinal de contas, eu ganhei tantas vezes. E aí ele continua apostando, continua perdendo. Ele não consegue perceber o limite da perda. E vai perdendo, porque o núcleo de recompensa acredita que vai ganhar, que o prazer vai voltar. E é por isso que a maioria das vezes as pessoas quebram quando apostam demais. E essa aposta, esse mesmo processo acontece com outras situações. Né? Ah, não, eu já dirigi bêbado várias vezes e nunca bati o carro. Uma vez vai dar errado.
Você aumenta o seu nível de confiança de forma inconsequente. Você deu sorte. E aí o seu cérebro não entende que foi sorte, não entende que não vou fazer de novo que foi perigoso. Entende que deu certo. E sempre que ele entende que deu certo, você tem a tendência a repetir aquele padrão. Lembre-se, o seu cérebro é um grande repetidor de padrões. Você vai tender a repetir os padrões sempre que você tiver uma recompensa positiva com aquilo. Então, o que você precisa ficar ligado? O que você precisa sempre perceber? Perceba se você é um procrastinador crônico, porque isso significa que o seu histórico, a parte do seu cérebro responsável por trazer histórico no momento da tomada de decisão, pode acabar te comprometendo. Você vai ter que quebrar esse padrão. Você vai ter que fazer com que o seu córtex pré-frontal seja forte o suficiente para quebrar aquele padrão. Como é que você ajuda o seu córtex pré-frontal a tomar a decisão correta, a colocar o macaquinho saltitante na jaula e começar a fazer aquela tarefa? Bom, você faz isso percebendo a importância disso, a consequência disso no futuro. Isso tem que estar claro para você, isso tem que ser um motivo forte o suficiente, ou porque você se comprometeu em fazer, ou porque existe um prazo, ou porque existe uma consequência negativa forte que te move para fazer aquilo. Uma vez que você tenha feito isso, é importante que você tenha um planejamento. Quais são as tarefas que eu vou executar passo a passo? Por que é importante que você tenha planejamento? Porque toda vez que você estiver trabalhando naquilo, o macaquinho saltitante vai querer puxar você para fazer uma outra coisa. Algo que te dê mais prazer, mais alegria, mais satisfação. Tipo pegar o telefone e olhar nas redes sociais. Tipo procurar no WhatsApp para ver se tem alguma mensagem muito legal lá. Mesmo que não tenha, a expectativa de que tenha faz com que você pegue o telefone celular. Agora, se você tem um planejamento de tarefa, um passo a passo, você sabe o que você tem que fazer. Você não tem que parar para pensar. Quando você para para pensar, para tomar a decisão, você abre uma brecha para que o seu macaquinho saltitante entre em ação e tire você do foco. E às vezes você até começa a fazer a tarefa, mas não dá continuidade àquilo. Por quê? Porque você não se planejou para fazer aquilo. Uma outra coisa que é importante, como você já percebeu, é eliminar as distrações. Não dá margem para o macaquinho saltitante se manifestar na tua mente, porque ele vai ficar tentando te tirar daquela tarefa. Principalmente se você enxerga aquela tarefa como uma tarefa chata de fazer. Uma outra coisa legal quando você tem um planejamento, quando você define tarefa a tarefa, é que ao concluir a tarefa, você dá um check. Marca aquela tarefa como executada. E o marcar a tarefa como executada te dá a sensação de que está evoluindo. E a sensação de que está evoluindo evoca o macaquinho saltitante. Opa, ele fica feliz por um instante. Opa, ficou legal, que legal, executei a tarefa. E aí você dá uma acalmada nele. Você começa a perceber, começa a tirar prazer em executar aquela atividade, prazer em cumprir as etapas, a percepção de que está evoluindo, de que está conseguindo chegar ao resultado. Então, quando você planeja e define as tarefas e bota no papel essas tarefas, você tem que ter a sensação de riscar as tarefas. E ela só vem quando você risca de fato, ou quando você marca lá, dá o check naquela tarefa cumprida. Então, você está estimulando o seu centro de recompensa para que você continue executando aquela tarefa. Uma outra coisa que é importantíssima é você definir bem a prioridade e começar pela tarefa mais importante do seu dia. Porque essa sensação de satisfação ela vai ser ainda maior. Então, concluir a tarefa mais importante do meu dia. Que legal, que barato. E aí, o que acontece muitas das vezes? Às vezes aquela tarefa que você não via como uma tarefa muito animadora, que você sabia que tinha que fazer, mas não era muito animadora, à medida que você vai fazendo, vai executando, vai evoluindo, vai entregando, aquilo começa a ficar até interessante. E mais, você está colocando, registrando que eu faço o que eu tenho que fazer. Você está criando o histórico, o hábito de ser um fazedor e não um procrastinador. E toda vez que você tiver que tomar uma decisão de começar uma tarefa importante, o seu histórico vai ser: eu sou um fazedor e não um procrastinador. Logo, a tendência vai ser de que você escolha fazer. Você cria o hábito no seu cérebro de ser um fazedor. E sendo um fazedor, você vai ter muito mais resultado na sua vida, em qualquer área. Então, utilize esse conhecimento para se tornar um fazedor e utilize esse conhecimento para fazer com que na sua equipe tenham fazedores e não procrastinadores.
Faz sentido isso para você? O que você está esperando, então, para começar a planejar o seu dia, para começar a planejar as tarefas que são importantes, quebrar isso em um passo a passo, estimular que a sua equipe faça o mesmo, que esse seja um método de trabalho dentro da sua equipe? Que ela saiba exatamente, priorize o que é o mais importante, comece pelo mais importante, elimine as distrações, fique ciente que o seu cérebro vai tentar tirar você do foco, ele está ali para isso, o macaquinho saltitante está ali exatamente para te dar prazer. E estimule as pessoas a colocarem no papel as suas atividades e a irem riscando à medida que elas forem realizando. Tenha essa meta, faça isso todo dia, transforme isso numa metodologia de trabalho. E talvez você consiga até entrar em estado de flow ao executar essa tarefa. Porque vai ficando interessante, vai ficando empolgado, você vai executando, vai vendo a evolução. O que é o estado de flow? O estado de flow é aquele estado de recurso, onde você está focado, tão focado naquilo, e aquilo é uma atividade que é tão importante para você, e você tem as habilidades para executar, então agora você está ali acionando o melhor de você naquela atividade, e aí ela passa a ser prazerosa. O seu cérebro passa a enxergar aquela atividade como algo que te dá prazer, como um desafio, e não como uma coisa chata de fazer. E aí, à medida que você vai evoluindo e vai tendo resultado, você vai entrando no estado de flow e daqui a pouco você nem percebe mais o tempo passar. Você está trabalhando em alta performance. E aí você chegou aí no suprassumo. Você chegou aí no nirvana da atividade, que é você executar em estado de flow. Você consegue executar em estado de flow quando você percebe que aquela atividade é desafiadora para você, mas que você tem os recursos necessários e você entra na atividade. Coloca o macaquinho de lado e entra na atividade de corpo e alma, e aí a performance aumenta significativamente, a produtividade aumenta significativamente e mais. Você executar atividades em estado de flow aumenta o seu nível de felicidade e de satisfação. Porque agora a satisfação não está nem mais em dar o check lá, a satisfação está em executar aquela atividade. E aí a história muda de figura. Aí você sai de procrastinador para fazedor com prazer, com alegria, com felicidade. Aí o jogo muda. E perceba, depende só de você fazer isso acontecer. Depende só da forma como você encara aquela atividade, o significado que você dá para aquela atividade. Então perceba que esse é um poder que está dentro de você. Você tem essa opção, olhar para uma atividade importante e falar, cara, eu sou capaz de fazer isso aqui. E eu vou dar o meu melhor nisso. Eu vou focar nisso e eu vou entregar isso. E aí eu vou planejar o que eu tenho que fazer, eu vou entrar e vou fazer. E aí eu vou entrar em estado de flow. Isso é um processo que você treina o seu cérebro para fazer. Não é um processo, às vezes é natural. Se é uma atividade que você gosta de fazer, é natural. Mas muitas das vezes você precisa treinar o seu cérebro para fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível, utilizando todos os seus recursos sem procrastinar. Bom, a gente vai ficando por aqui. Coloque em prática o que você aprendeu nesse episódio do podcast. E se você curtiu esse podcast, se você está numa plataforma onde você consegue comentar, comente. Se você está numa plataforma onde você consegue avaliar, diga se você curtiu ou não esse podcast para que outras pessoas sintam-se estimuladas a fazer o mesmo. Compartilhe com outras pessoas esse episódio e saiba que toda semana tem um episódio novo aqui no podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.